Lá na SCAR tem música, teatro, tem dança, tem artes visuais, tem audiovisual e também tem podcast. Hoje estamos aqui com mais uma convidada para falar da vida de artista nessa nossa temporada do podcast lá na SCAR. Aqui do meu lado, Edilma Alemanha. Edilma, olá. Olá, Caio. Olá, Kátia. Olá. Já aproveitando apresentar a nossa convidada, então, Sim. a Kátia, que é nossa professora de artes visuais. Isso. Kátia, seja bem-vinda ao nosso podcast, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a vida de artista. E quando a gente fala vida de artista, como você começou a sua formação, o que te levou para essa formação e hoje como você atua, em quais esferas, né, da vida de artista você atua. O intuito desse podcast é mostrar para o maior número de pessoas que artista é uma profissão e que tem muitas pessoas que são artistas aqui, né? Já passaram vários por esse podcast e ainda passarão muitos outros. Então, Kátia, o que te levou para as artes visuais? Então, um oi primeiro para o Caio e para a Edilma, né? Obrigado pelo convite. Eu vou começar a falar um pouco, então, do que me levou para as artes visuais. Eu sempre digo, quando a gente começa a ter um pouco mais de idade, a gente começa a ter um pouco mais de história, daí a história vai crescendo, né, no decorrer do tempo, assim. Eu sempre costumo dizer que eu não sou muito artista, eu sou mais arteira, né, que eu faço de arte de tudo que é jeito. Esse é o melhor tipo. E é o meu tipo, né, é o que eu gosto, não consigo, eu acho que eu nunca consegui focar em uma única coisa. Eu sempre tenho que estar com um pé em cada lugar, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E, sei lá, eu me encontro melhor dessa maneira e como eu sou mais instrutora de cursos do que artista, fazendo um feito artístico, eu gosto de estar possibilitando muitas coisas para ensinar para os outros. Eu gosto de ensinar muitas coisas. As coisas que eu aprendo e curto, eu gosto de passar para frente, para que mais pessoas curtam daquilo. Comecei muito cedo, muito de criança mesmo. Acho que eu nasci assim, com aquele pé lá na arte. É uma coisa que já desde criança despertou em mim. O brinquedo que eu mais gostava era caixa de lápis de cor, era caderno de pintar. Minha mãe sempre comprava para mim e para minha irmã esses cadernos de colorir, de atividades. Isso era meu presente preferido, não precisava ter outra coisa. Claro que também, né, outras bonecas é lógico também, mas assim, era o que eu curtia. E dali foi. Já com 10 anos, com 12 eu já estava pintando, eu só queria tinta, queria pincel, pedi dinheiro de presente, não queria festa de aniversário e queria dinheiro para comprar tinta, para comprar pincel, queria comprar pano, queria comprar coisas para pintar. E você lembra, Kátia, com que idade que você caiu aquela famosa ficha? Falou, não, quero seguir esta profissão. Então, ali era tudo sem saber ainda, né? Naquela inocência, assim. É o que eu gostava, mas eu não tinha uma vocação ainda, vamos dizer, para a profissão. Só que como sempre eu tinha muito envolvimento no ensinar, desde nova, já com 16 anos, assim, fui convidada para ajudar na igreja a ajudar as crianças, né? A gente falava culto infantil na época. Eles achavam que eu devia ser professora. Todo mundo dizia, não, você devia ser professora, você tem o dom, você sabe ensinar, você tem uma paciência. E eu ficava, professora? Não sei, professora acho que não. E acho que não, e acho que não. E fiz o ensino médio e sempre assim, com 16 anos comecei a comprar a coleção Grandes Artistas também, já, né, assim, aquela paixão assim pela tinta. É isso. Aquilo começou assim a ficar vindo na adolescência, 16, 17 anos, começando a comprar os fascículos, começando a colecionar, já estava trabalhando. Fui para o ensino médio. E adivinha qual que era a matéria preferida? Artes. Sempre. Desde o tempo do ensino fundamental.
E aquela paixão foi crescendo e eu tive uma professora muito boa de artes no ensino médio. E aí eu dizia, eu acho que eu vou ser professora de artes, mas eu não queria fazer pedagogia. E não tinha como ser diferente na época. E porque você era pedagoga, né, fazia pedagogia e você dava algumas matérias, Tinha uma né? habilitação, Uma pra área que habilitação, ou você fazia magistério e daí você podia dar isso, e muitas vezes você fazia magistério ou pedagogia e dava todas as matérias, e isso eu não queria. E fiquei lutando comigo mesmo. Trabalhei, casei, tive filhos, depois mais tarde, e fui deixando o meu sonho meio que de lado, assim, com todo o meu material lá em casa, olhando para mim e eu olhando para ele. Meus livros, folheando aquilo. Você trabalhava onde? Eu o que comecei... que você fazia? Não precisa falar a empresa, mas o que você fazia? Olha, é uma coisa bem diferente do que eu faço hoje. Diga lá. Trabalhava numa seguradora. Perfeito. E aí? É só para as pessoas também conectar que muitas vezes não é a primeira profissão que você escolhe e que aí que tá tudo bem, né? A gente é muito cedo, muitas vezes, para escolher, e que muitas vezes você deixa lá parado algum sonho e retoma ele mais tarde. E é até bom experimentar um trabalho mais burocrático ou tradicional, assim, para saber o que é e o que não quer na vida. E foi assim uma fase bem louca, assim. Eu digo bem louca porque, gente, eu não sei, a gente cai na vida, assim, de umas coisas que, né, depois você fica, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui parar lá? Como é que isso aconteceu? Mas como eu sou de origem alemã e a minha cultura, da minha família, sempre era assim, com 15 anos, meus pais começaram a trabalhar muito cedo. Quando você faz 14, 15 anos, você sai do ensino fundamental, você tinha que trabalhar, você tinha que se sustentar, você tinha que estudar e trabalhar. E eu mal fiz 15 anos e meu pai me catou e, vamos procurar trabalho, né? Então, eu consegui trabalho numa seguradora, estavam precisando de uma auxiliar lá, e eu fui trabalhar lá. Para atender. E aí depois você é adulta, com filhos, trabalhando na seguradora. Em que momento você... Opa, é agora. Não, isso ainda nem acabou na seguradora. Isso ainda foi assim. Mas lá no seu trabalho. Fui lá, e lá eu trabalhava perto da antiga Gráfica Avenida, que hoje é outro nome, né, da Grafipel. Eu via aqueles fascículos de grandes artistas. E daí eu pensei, não, vamos começar a investir nessa área que desponta em mim. Estudando, trabalhando, comprando livros de artes, pintando, desenhando, tentando, né, me adaptar àquele meio. E foi indo. Aí, claro, troquei de emprego, depois tive outros processos. Aí, cadê faculdade de artes? Joinville e Blumenau, impossível. Aí não dava certo com o que eu estava trabalhando na época e tudo. Depois de 3 anos casada, tive meu primeiro filho. E aí eu fui largando um pouco aquele sonho de lado, né? E voltei a ficar mais dona de casa, fazendo trabalhos assim, dando cursos informais, assim, né? Atendia umas pessoas na minha casa, era convidada para dar cursos. Acabei já virando artesã no meio dessa história, porque eu sempre também trabalhei muito com decoração, mesmo trabalhando em outros lugares, trabalhava com decoração, fazia decoração de festa, tive uma amiga que a gente fez meio que uma parceria, e fui levando. E depois tive a minha filha, e aí eu comecei assim, sabe, quando os filhos começam a ir para a escola e se envolver em trabalhos escolares, e aquela vontade começa a voltar em você, e foi indo. Aí, eu lembro que na escola onde meus filhos estavam estudando, eles abriram eu fazia parte da APP, um projeto que tinha de uma emissora de TV, né? Um projeto para você auxiliar naquela escola de alguma forma. Conversei com a diretora, que tal se a gente fizesse esse projeto e colocasse artes? Eu me disponho a vir, era voluntária, né? A vir trabalhar dentro desse projeto com as crianças. E como eu nunca parei de estudar, né, eu estudo, acho que eu nunca deixei de estudar, eu só deixei de trabalhar em algumas áreas, mas eu sempre estudei.
tive algumas formações no caminho. Ela disse, olha, eu acho que nós podemos fazer. Nos inscrevemos no projeto, aí a gente ganhou material, veio camiseta, veio livro, veio sugestões, trabalhos e tudo, e eu comecei a trabalhar com 3ª e 4ª série. No período da manhã e no período da tarde. Eu ia sempre 2 vezes por semana, né, uma vez de manhã, e atender a 2 turmas e à tarde. Isso eu fiz durante 2 anos como voluntária. E no meio desse processo de trabalhar com essas crianças, a diretora, na época, ela disse, Kátia, você sabe que está saindo uma faculdade de artes visuais aqui pertinho? Minha irmã, que é professora, vai fazer. E eu, assim, né, como artes visuais aqui pertinho, onde? Em Guaramirim. A Uniaselv está trazendo para Guaramirim o curso de artes visuais, e é a primeira turma que eles vão formar. Em 2 dias, isso foi na terça, as aulas começavam na quinta. Nossa! Em 2 dias, eu saí da escola, que eu estava dando aula, fui para casa, convenci meu marido, falei com meus filhos pequenos ainda, né? Minha filha acho que tinha 7 anos na época, ou menos ainda, eu nem lembro. E acho que tinha menos, sim, porque com 7 eu me formei e ela já estava com 7. Eu disse, você cuida das crianças e eu vou estudar, que é isso que eu quero e eu preciso fazer isso porque eu vou me realizar, é o que está faltando. Até então você era autodidata? Autodidata, assim, só com cursos paralelos, assim, né? Eu fiz cursos de pintura em tela e fiz tudo, mas nunca tive diploma, né? Só certificado. Uma graduação acadêmica? Não, eu não tinha, né? Meu marido já tinha e eu ainda não tinha. E eu queria ter também, né? Mas eu queria na arte. Mas também não queria sair de Jaraguá de noite para estudar. E de dia muito menos, né? Então, na verdade, era o medo achando desculpas, né? E foi legal o curso? Foi o que você esperava? Na verdade, para você entender, pegar algumas coisas, valeu. Mas é só o início do processo, porque é tudo muito rápido. E de cada coisa que eu aprendi, eu tive que me aperfeiçoar mais depois, né? É tudo muito rápido, desenho artístico é muito rápido, pintura é muito rápida. Você fez bacharel ou licenciatura? Eu fiz licenciatura, então eu podia dar aula, né, e tudo em artes. Fiz os estágios, eu tive que fazer estágio inclusive na escola que eu fui voluntária, eu fiz os estágios das séries iniciais, fui para fazer da 2ª fase, né, que é do 6º ano ao 9º, daí numa escola estadual, e numa particular eu fiz estágio para o ensino médio. Foram experiências diferentes, com histórias diferentes, e eu vi que na sala de aula não ia rolar. Aí eu pensei, é isso que eu quero. Cheguei na faculdade, aprendi muita coisa, comecei a procurar mais, aprender mais. E enquanto estava na faculdade, já entrei na pós-graduação também, meio no oba-oba da turma. Você fez pós-graduação em quê? Então, eu fui, como eu falei, no oba-oba da turma, e nós fizemos, como a maioria era professor, pedagogo, educador, eu fiz práticas pedagógicas em arte e educação. Eu vou falar que, assim, foi bom, mas não foi tão bom. Eu fiz e depois eu vi que eu não devia ter feito. Porque quando tu amadurece um pouco mais, você vê outras possibilidades ou outras áreas. O que eu curto mesmo, o que eu acho maravilhoso, é a história da arte. E eu penso que eu devia ter gastado a minha energia, meu tempo e meu dinheiro fazendo uma pós de história da arte. Mas ainda dá tempo. Tá, dá tempo. Mas quem disse que eu estou parando de estudar, né? Como eu disse, eu nunca parei de estudar. Não necessariamente tudo é um estudo formal, né? Sim. Você pode ter estudos a partir do momento que a gente passa pela academia,
faz uma pós-graduação, você também aprende a garimpar conhecimento, né? E aí você vai aonde nos assuntos e nos temas que exatamente são os que você mais tem interesse e vai se aprofundando naquele tema ali. Verdade. E não necessariamente vai ser uma especialização que vai trazer tudo que você quer. Então, isso é tranquilo. Mas que é legal ter um curso superior e ter uma pós-graduação é legal pelo conhecimento, obviamente, pelos conceitos que são... e abre para você um horizonte muito grande. Abre porta para você assinar projetos, um monte de... exato, a titulação, né, é importante para você ser uma professora, então você tem que ter um curso de licenciatura ou pedagogia ou algo similar. Para você ser professora de artes, você tem que ter habilitação em artes, pelo menos nos níveis mais formais de educação. E aí, você, então, fez pós, olhou assim, legal, mas ainda não é bem o que eu quero, começou a estudar sozinha o que você tinha maior interesse, e aí chegou um momento que você, agora eu vou dar aula. A aula no ensino regular não era o que você queria. Você foi para os cursos livres. Exatamente. Quando eu estava fazendo a faculdade, uns 6 meses trabalhando estudando, né, na faculdade, eu fui fazer as horas complementares. E nas horas complementares, eu fui me candidatar a monitorar uma exposição ali no SESC. E era uma de vários artistas de Santa Catarina, assim, era um trabalho bem bacana. E eles me cederam, então, estruturamos uns horários ali, né, para fazer o monitoramento. Era uma mostra de artes que ia ficar era uma exposição mesmo, ia ficar acho que uns 30 dias. No meio desse processo, desses 30 dias, a professora que dava artes visuais estava saindo. E eles estavam abrindo uma vaga. E eu perguntei, eu posso me candidatar? Daí, qual é a tua experiência? Eu estou no 6º semestre da faculdade de artes visuais, mas eu já trabalho com isso há muito tempo, mas não tenho formação. Não, tudo bem, pode se candidatar, quem sabe, né? Era eu, mais uma moça autodidata e mais um colega meu de faculdade, fazendo a prova. Eu olhava aquelas 30 questões e pensava, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Jesus Confiança amado. É tudo. Eu olhava aquelas questões, eu já não sabia mais o que era gravura, o que era figura, o que era colagem, o que era, quem era meu chapéu, quem era esse, quem era aquele, e a minha cabeça estava fervilhando ali e escrevendo, e eram muitas questões, assim. E aí eu pensei, garota, o que você está fazendo aqui? Isso é tudo muito complexo. Você nem estudou tudo isso ainda. Aí eu vi que o meu conhecimento autodidata não cabia naquelas questões. Mas eu fui. E, por incrível que pareça, a minha prova ainda foi a melhor de todas. Porque nós tínhamos lá uma pessoa que sabia um pouco de artes, estava há 6 meses na academia de artes visuais, né, estava acadêmica, mas faltava ainda, né? O meu colega estava na mesma situação que eu e ele sabia pintar, sabia desenhar, mas nunca tinha trabalhado com artes. E a outra sabia pintar, sabia desenhar muito bem, mas era autodidata. Aí, na fritada toda, eu fui chamada para entrevista, me entrevistaram, gostaram, porque, assim, no papo eu me viro bem, daí eu dominava as técnicas, né? E explicava para eles tudo como que era a funcionalidade da Você já tinha uma experiência em sala de aula, né? E também já estava em sala de aula já, porque eu já tinha feito aquele projeto, né? E me deram a vaga, e eu trabalhei lá durante esses 3 anos, me formei, fazendo a pós junto ao mesmo tempo, que foi boa, mas não era... Depois, no final, eu vi que podia não ter sido o que eu podia ter estudado, mas, enfim, eu acho que todo
tudo que você se dispõe a ir lá, a aprender, ela de qualquer maneira você tira alguma coisa disso. Qualquer palestra, qualquer livro, qualquer conversa, sempre. Eu acho que tudo é aprendizado. Aqui também fica talvez uma dica, né? Óbvio, além de estudar sempre, que isso, né, vale para todos, mas muitas vezes se voluntariar para algum trabalho, para alguma ação, por um determinado período, que você está doando seu tempo, né, que é um dos bens nossos mais preciosos, te deu algum conhecimento ou experiência para você depois ir para a sala de aula de forma profissional, sendo contratada para isso. Isso mas mesmo. a tua base como voluntária foi bem importante. E isso é uma coisa que aqui a gente tem percebido com alguns professores, né, que é uma questão. Em algum momento eles se testam como voluntários e, obviamente, aprendem bastante com isso também. Com certeza. Às vezes a gente tem que se doar um pouco da gente, do tempo, do que você tem, para depois aquela sementinha ela volta, ela germina e volta. E aí, quando você começou a trabalhar lá no SESC dando aula de artes, como que foi? É isso? Você chegou na sala, começou a desenvolver atividade e pensou, é isso? Então, na época, quando eu cheguei lá no SESC, eu não tive mais contato com a professora anterior, que era a Cristina Preti, né, que é uma professora que muitos conhecem, ela trabalhou aqui na SCAR também, e ela já não estava mais. Então, eu conversei um pouco lá com o técnico, que era o meu supervisor, no caso, o que era ensinado e o que era feito. Era pintura em tela. E eu pensei, bom, pintura em tela, eu fiz um curso paralelo durante 1 ano, então eu vou conseguir. Desenho pegou um pouco. Que turmas? Você pode dar para crianças, jovens, adultos, você vai vendo ali o material que você quer. E na SESC nós tínhamos uma máquina de xilogravura, que o meu técnico, o coordenador técnico, ele tinha muito esmero por aquela máquina, ele tinha muito carinho por aquela máquina e queria que eu ensinasse xilogravura. Adivinha o que eu fui fazer? Estudar xilogravura, né? Então, porque na faculdade a gente aprendeu gravura, mas não com uma máquina que vai fazer a impressão. É bem caseiro mesmo, né? Então, vamos estudar a dita máquina de xilogravura para tentar fazer alguma coisa ali também. E desenho, depois eu fui dando. Com o passar do tempo ali, de 1 ano para o outro, eu fui estudar história em quadrinhos. Porque a Cristina, ela ensinou, não sei se lá, mas eu sei que ela ensinou aqui, não tinha uma demanda tão grande como é hoje. Porque estava começando a vir, na época, né, 2012, 2011, 2012, Naruto. Os primeiros assim desenhos, né, japoneses. Então não era essa demanda, ainda era história em quadrinho mesmo, Maurício de Souza, esses Mickey, alguns da Marvel, alguma coisa. Era da nossa época. Da nossa época era isso, né? Não era assim mangá, essas coisas ainda. E aí eu conversei com o meu técnico, que daí na época já tinham trocado os técnicos, daí já era o Tiago Martins, o meu técnico, né? Ele tinha entrado no SESC. Que é um baita artista e também professor de artes visuais, né? E ele também trabalhou aqui com a SCAR. E aí eu conversei com ele, o que você acha de a gente abrir um curso de história em quadrinho? Vamos. A procura não era tão grande, mas atendia, teve alunos também. Então eu atendia tudo. Atendia de criança pequena de 5 anos até idoso, todas as idades, em todas as modalidades, era uma coisa bem eclética ali, assim. Caiu ali dentro, turma de tal e tal idade, e aí eu dando aula para todo mundo. Só que dando aula para todo mundo, 20 horas por semana, concluindo uma faculdade, trabalhando ali, fazendo uma pós, com filhos pequenos e tudo, chegou um ponto em que o Tico e o Teco viraram de costas. Aí a adrenalina, ela sempre é muito boa, só que uma adrenalina constante, ela estafa a tua mente e teu corpo, e isso estava assim fora de controle já.
O que era, eu saía de casa de manhã, largava filho em escola, ia correndo para o Sesc, dava aula, saía do Sesc, ia para o Jangada fazer estágio, saía do Jangada, ia para o hospital ver meu sogro, voltava do hospital, ia correndo para casa, almoçava, corria para o Sesc, trabalhava, ia de noite para a faculdade e, no fim, deu pane geral na Kombi e PT. Aí chegou um momento em que eu tive que começar a fazer sacrifícios e o primeiro que rodou foi o meu emprego daí, né? Infelizmente, isso me doeu demais, mas eu não queria abrir mão dos meus estudos que estavam quase concluídos e eu pensei, não, se daqui para frente eu quero depender de viver disto, isto tem que ser concluído. Então, não posso abrir mão dos meus filhos, não posso abrir mão do meu casamento, não posso abrir mão da minha família e não posso abrir mão dos meus estudos que estão concluindo daqui a pouquinho. Então, o que foi sacrificado foi dar aula fora de casa. Me remanejei, me recuperei. Eu tive tudo que você imagina que alguém pode ter, eu tive coisas que eu nunca tive na vida, que não tenho hoje também, eu adquiri naquele tempo. Mas, depois disso, eu voltei a me dedicar somente aos estudos, cursos livres, e até muito voluntariado por aí, muitas outras coisas, até que meu marido chegou para mim e disse assim, escuta uma coisa, quando tu trabalhava fora, você ganhava o teu dinheirinho, você se dedicava, mas agora você está correndo para fora o tempo todo e está gastando o teu dinheiro, porque... Querendo ou não, o voluntariado, ele demanda você, né? Eu moro longe do centro. A locomoção, eu né? precisava gastar com locomoção e tudo. E ele disse, não está na hora de procurar alguma coisa para você de novo, assim, né? Os filhos cresceram e aí eu cheguei à conclusão de que não. Eu vou me candidatar a uma vaga na SCAR. E foi onde eu mandei um currículo. Foi específico assim. Específico assim, me deu... É que, na verdade, quando eu trabalhava no Sesc, eu recebi um convite de uma ex-professora daqui para pegar as aulas daqui. Eu que já estava surtada, o que ia ser pegar mais um lugar para trabalhar? Né? Nada, né? Aí eu conversei com ela e disse, escuta, Bianca, eu adoraria, mas não tenho como encaixar mais nada, porque da meia-noite às 5 da manhã eu preciso dormir. E aí, não teria demanda de aluno nesse horário. Então, eu disse para ela, eu não posso. E, de repente, eu pensei assim, por que não tentar algo diferente? E mandei um currículo para cá. E foi justamente na época do projeto da terceira idade estar começando. E o Maicon, ele, na época, era o coordenador. Meu currículo, eu deixei aqui um dia, sem, assim, né, trazendo todas as minhas verdades ali no currículo e com muita vontade de começar, mas sem, assim, né? Grandes pretensões. Quando vai ser, como vai ser, não sabia. E aí a Liara, o Michael, alguém entrou em contato e me chamaram para uma reunião, e aí eu acho que eu conversei com a Edilma também, e nem sabendo direito do que se tratava, mas vindo aí, né? E o Tiago, na época, estava aqui também já. Comecei em 2019, então, no projeto da terceira idade, lindo, maravilhoso. E já no outro ano, já convidaram para... Né, o Tiago já disse, Kátia, eu lembro que tu dava tela lá, que nós não temos ninguém para dar tela. Você quer dar aula de tela? Ah, quero, pode ser. E daqui a pouco já, Kátia, eu estou com muitas turmas, tu não quer dar aula para as crianças pequenas? Quero. E assim vai indo, E assim né? vai indo. E hoje em dia a Kátia trabalha na SCAR desde 2019, então o projeto da terceira idade voltou agora, após pandemia. Eu ia falar isso, né? Abrir esse parênteses aqui. O dia que a gente está gravando esse podcast é o dia que o projeto da terceira idade recomeçou, porque teve interrupção durante a pandemia. E que coincidência feliz, né? Sim, muito feliz, porque quando o Samuca pediu para mim, Kátia, você pode gravar o podcast no dia 17, às 2h da tarde? Eu disse, olha, vai ser um dia bem intenso, mas eu posso, porque eu não quero perder essa oportunidade de também passar por essa experiência.
De manhã tem idosos, depois logo mais eu tenho aula Mas para muito dar. legal. Você começou conosco com o projeto Arte na Melhor Idade e o dia que a gente está gravando Tem o o podcast é o começou dia que está com- retomando, pós-pandemia, o projeto Arte na Melhor Idade para os Isso 60 a mesmo. mais. E Então, foi maravilhoso. Muito bacana. E abrindo mais um parêntese, gente, esse projeto é maravilhoso. Hoje, na abertura, e muitos que estavam ali já participaram da edição anterior, Sim. empolgadíssimo para participar. Tem as artes visuais, mas tem teatro, música e dança, né? São 4 modalidades. Mas é lindo e, enfim, quem tiver interesse, né, segue a gente aí nas redes sociais e dá uma olhada nos resultados desse projeto. Porque tem é maravilhoso. vaga, né? Tem vagas ainda, né? Então a gente. Não sei se quando for pro ar ainda vai já ter não sei. vaga. Mas a ideia é que se não tiver São vagas. 80, né, pessoas que nós estamos selecionando. Só que agora a gente está na torcida que não vai mais ter pandemia de Não, interrupção. isso já acabou. Então a gente tem esperança de ter muitos anos esse trabalho lindo, maravilhoso. Ô, Kátia, e hoje? Hoje você dá aula em tela, quadrinhos. Isso, quadrinhos. Tem quando eu comecei, então, ali com a tela, o desenho infantil, no outro ano, no caso, que foi daí 2021, que foi 19 idosos. 2020, eu trabalhei com a pandemia, com a tela online. Começou tudo, né? Começou as crianças, começou a tela. Veio a pandemia. A tela, ela não tem como dar online. Ao mesmo tempo você estar ensinando. Ele funciona melhor como um curso que o aluno paga e o professor grava do que você ali com os alunos. Eu levei, assim, 2 alunas um tempo, uma tinha já desistido, uma desistiu no caminho e uma ficou até final do ano. Mas as crianças, mesma coisa, online, né? A turma reduziu, porque crianças de 5 e 6 anos, artes visuais online, já tendo que ter aulas escolares online, foi um pouco complicado. É desafiador, muito. Né? Reter a atenção deles. Exatamente. E a explicação, né? Então, era mais os pais foram super compreensíveis. Ano passado, eu sugeri, né? Claro, a gente sempre faz a programação antes do ano iniciar. Eu trouxe a proposta, vamos fazer história em quadrinho? Porque eu acho que esse curso vai rolar. Então, me deixaram começar a história em quadrinho. E, então, ano passado, tela. E, com a saída do professor Tiago, peguei a turma de aquarela. E também história em quadrinho. E fomos embora ali. Com o desenho infantil ainda acontecendo. E foi uma grata surpresa, né? História em quadrinho, assim, claro que mesmo, eu sempre digo, eu aprendo e ensino. Eu tenho que estar sempre me atualizando, né? É mais ou menos como a Shalimar falou no podcast dela. Um professor, ele nunca para de estudar. Ou não deveria parar de estudar. A gente tem que estar se atualizando todo o tempo. Não só pelas tecnologias e pelas mídias, mas o que está acontecendo? O que vem agora? E eu, quando iniciei a história em quadrinho, aqui, eu tive que estudar muito de novo, porque aquilo que eu tinha aprendido há um tempo atrás já não se aplicava mais da mesma maneira. Eu entrava na sala de aula e as crianças, adolescentes, na verdade, falavam os nomes dos personagens e eram todos aqueles nomes esquisitos e aqueles personagens diferentes de anime que não acabavam nunca, porque por mais que você estude eles não acabam. É uma infinidade, são milhares, é uma coisa eles que se não multiplicam. É incrível. São sagas, né? As histórias são sagas, gigantes. são séries. E aí não é só mais Naruto, Goku e não sei mais quem. Não, é muito. E nomes, e pessoas, e personagens. E aí a Kátia teve que estudar de novo mais um pouco, né? Para também se atualizar. E esse curso deu super certo, todos eles estão dando super certo. Esse ano eu abri mão das crianças, fiquei só dos adolescentes para os adultos, para poder dar mais qualidade ao atendimento. E nós pegamos, então, a professora Juliane para as crianças, que foi muito bom. Abrimos mais turmas para as crianças, uma diversidade de horários.
E foi super legal. E assim a gente vai seguindo, né? Vamos Interessante, indo. interessante que você fala do curso de mangá, de história em quadrinho. E eu, na minha cabeça, eu achava que o curso era mais uma questão da técnica, sei lá, enquadramento, balão, né, como desenhar um personagem. Mas não, você tem que entender também, saber quais são os personagens mais populares, para saber como é que desenha, como é que... A questão da construção de um personagem, né, da estrutura dele, a partir de um boneco palito que a gente fala que é o esqueleto, né, é o boneco palito. Estruturar um corpo, mão, olhos, cabeça, tudo é uma técnica que não se aplica da história em quadrinho tradicional para o anime e o mangá. A única coisa que é igual é a estruturação do boneco, mas nem bem assim. Dentro do mangá existe uma variedade muito grande. Existem os chibis, que a gente fala, que são os bonecos pequenininhos, o diminutivo de um personagem adulto. O chibi, quando você coloca ele do lado de um boneco normal, estruturado, você vê um emaranhado de pontinhos, que são onde estão as articulações. Ele parece que está com sarampo de tantas articulações, porque ele fica desse tamanho, enquanto que o outro é desse tamanho. Então, a perna tem a articulação do quadril, do joelho e do tornozelo. É onde vai os pontos de articulação. No tibi, esses 3 pontos estão tão próximos que parece só ver pontinhos. E isso tudo a gente ensina e é importante. E não é só quadrinizar, fazer balão, tem que ter texto, roteiro, tem que ter desenho, estrutura de personagem, criação de personagens. E os alunos, eles curtem e não saem do curso porque ele é uma diversidade de conhecimentos. Cartoon, charge, tudo é ensinado, sempre voltado a um artista de referência, regional, nacional ou internacional. E esse ano eu trouxe uma proposta para os alunos de eles fazerem estampa de sua própria camiseta. Legal. Que semana que vem, quando começar a mostra dos trabalhos deles, a partir do dia 25, essas camisetas vão estar lá. Eles criaram um personagem... Eu quero a minha camiseta. Tem que escolher a estampa. Cada aluno criou o seu personagem. Cada personagem desse vai virar a estampa de uma camiseta própria, é única. Claro que tem pais que querem compartilhar com o filho, amigos, então tem gente que vai ter, mas é própria. Não tem outra camiseta igual, cada um está fazendo a sua, está sendo sublimada, essas camisetas são feitas com sublimação, e está sendo um processo bem gratificante também, tanto para os alunos quanto para mim como professora, a família, também. A realização deles verem que algo que eles saiu de um projeto deles, que eles criaram, que eles desenharam e agora eles vão estampar e vão sair na rua a camisa que eles desenharam. Então é algo, eu gosto de fazer produção, de render, tipo, não é só vir fazer por fazer, é o fazer para ter alguma coisa daquilo, para aquilo virar uma história, né? E querendo ou não, é uma forma de mostrar para os outros, porque na camiseta é como se fosse um outdoor, né? Sim. Mostrando a sua arte, o seu desenvolvimento técnico e tal. Então, imagino que quando coloca a camiseta com o seu desenho... A postura até muda. A postura, sim. Exatamente isso. É. E aquilo é um outdoor divulgando aquele sim. trabalho daquele aluno. Então, sim. isso é muito bacana, empodera, mas a família engaja sim. e ele se sente, né, mais... Isso é muito bacana. Maravilhoso. Parabéns, assim, uma professora. coisa que eu acho bacana, a gente sempre faz a história, né? Assim, ou uma história de mangá ou uma história pequena de história em quadrinhos, porque o processo de construção de um gibi, ele não é... O artista não desenha naquela dimensão, ele desenha numa folha bem maior. Então, para eles compreenderem também como que é esse processo, né? Claro que a gente cria nossas histórias aqui de forma caseira ainda, né? A gente não manda para editora, a gente não edita. Fica aí um desafio para a gente Isso. começar a fazer, né? Imprimir esses gibis. Isso seria um desafio para o ano que vem. Então, pronto, está dado o desafio. Então, vamos desafiar. Vamos fazer ano que vem. Esse ano ainda, então, na primeira amostra tinha os gibis, os mangás,
E agora, na segunda mostra, vai ter os gibis. Tinha gibis também, né? Então, a história em quadrinho tradicional, né? E a gente deixa na exposição. Já é algo maravilhoso eles construírem suas histórias em quadrinhos. E esse ano, então, essas camisetas, né, para algo a mais, e ano que vem vamos imprimir gibis aí, né? Isso, não, super dado o desafio, acho que estamos juntos aí para fazer ele acontecer. Isso aí. E aí, fazendo um link com quadrinhos, com os gibis, com mangás, este ano a gente teve o primeiro Jaraguá Comics aqui em Jaraguá do Sul, né? E que tem tudo a ver com as artes visuais, a temática que você trabalha. Eu acho que é super bacana, porque o aluno tem referência, né? Aí ele tem um outro trabalho de vários outros artistas para ele olhar, artistas já de anos de estrada, né? Então tem esse trabalho de referência. Vieram, né, quadrinistas para cá, famosos e de personagens que eles curtem. Então as coisas vão se conectando, né? Na Scar a gente tem um pouco isso de ter aula, mas se conectar com a produção cultural, com toda a produção cultural. Então, isso linka com as artes visuais bastante, principalmente com a tua técnica, né, de atuação. Com certeza. A maior, assim, satisfação, eu não sei se era deles ou minha, na verdade. Assim, eu me sentia uma criança. Assim, eu estava nas nuvens. Quando eu vi que ia ter... Eu quase não acreditava. Eu já peguei a matéria do jornal, fotografei e botei no grupo dos alunos. Gente, vai ter. Ficava toda... Só teve pouco tempo antes de acontecer, de divulgação. Mas as 3 aulas que antecederam o evento, eu ficava, gente, vamos. Eu printava tudo que saía no Insta e botava no grupo, porque nem todo pai ou aluno tem Instagram, né? E eu printava tudo, print em tudo, e vai sair flyer, vai ter propaganda, vai ter panfleto de horário. E os alunos, quando é que vai ser isso? Quando é que vai ser aquilo? Porque eu dava print de tudo, né? Eu vou verificar. Aí entrei na página, olhei, digitei tudo, os horários para eles, aí cheguei aqui, tinha os panfletos aqui. Ai, que glória! Agora vai. Entreguei os panfletos e ficava, gente, não percam, isso aqui quem curte, quem gosta, tem que vir. Mas tem que vir. Esse é outro desafio nosso para 2023. Primeiro que vai ter uma nova edição, né? Vai ter a segunda edição do Jaraguá Comics em 2023. E segundo que a turma de alunos da Procátia de 2023 vão participar. Lá um espaço de exposição, né, dos seus trabalhos, terá lá um espaço lá na nossa sala de quadrinistas. Então, vai ser bem legal. A gente podia já ter, no momento da próxima edição, né? O gibi e as camisetas, né? Para mostrar o trabalho deles. Foi tudo muito rápido. Muito rápido, muito intenso. Mas eu falei para eles assim, gente, sabe aquele negócio que vocês só veem que acontece? Assim, eu até comentei com a Edilma, que eu acompanho muito o cosplay, né? Japão é muito forte, Coreia, tem nos Estados Unidos, teve um bem grande também. Vocês vão flutuar quando vocês chegarem aqui e ver esse pessoal com aquelas fantasias, vocês vão ficar em êxtase. Eu dizia para eles, venham. A maioria veio, foi muito pouco que não pôde vir. Quando eu vim, estacionei ali no pátio e já vinha vindo no caminho e ficava observando algumas crianças fantasiadas, eu dizia, gente, tá todo mundo no clima, o que é isso? Esse estacionamento tá cheio, quanta gente! E no sábado eu não pude vir e a minha sobrinha veio e ela assistiu daí a Úrsula falando ainda e tudo. Ela disse, tia, aquilo estava assim lá, aquilo era tanta gente, era gente fantasiada, era não sei o quê. E eu pensei, será? Mas quando eu cheguei aqui no domingo e vi, nossa, eu não subia a rampa, eu flutuava a rampa. Eu ia flutuando a rampa acima e olhando aquelas fantasias e aquele pessoal com aquelas roupas que você fica imaginando como é que é feito, de onde é que saiu, aquelas perucas, aquela coisa maravilhosa. E eu dizia, onde é que vocês se escondem, que a gente não acha vocês? Não, aquilo era maravilhoso. Mas é um público que a gente, né, que
tem bastante e que a gente tinha poucas ações para eles. Verdade. Aqui em Jaraguá do Sul. A região, né, não tem muitos eventos para eles, mas nós era um querer antigo nosso também. Agora Maravilhoso. é um desejo que vai se realizar todos os anos e cada vez maior e melhor, e atendendo, trazendo os autores, enfim. Agora, Kátia, vamos voltar lá para a sala de aula um pouco. Você faz quadrinhos, você dá aula de quadrinhos, você dá aula de aquarela, você dá aula de desenho, pintura em tela. Pintura em tela. E eu sou lá uma pessoa que, e isso não é uma invenção, isso é uma verdade, que não sei desenhar absolutamente nada. Mas eu tenho vontade de aprender a desenhar. Se eu vir fazer um curso aqui, eu saio aprendendo a desenhar? Existe eu sempre digo, existem as duas coisas, que é, uma, você tem o dom, então você vai ter facilidade. Se você tem o dom, claro que ela vai te ajudar bastante. Para quem não tem o dom, mas tem vontade... Eu tenho persistência. Isso, tem vontade, aí vai. O que eu vejo que não deslancha nesse tempo todo que eu já trabalho com artes, às vezes a pessoa, ela quer, eu não sei desenhar, não sei pintar, mas ela chega aqui, eu quero fazer aula, tudo bem, ela vem, mas ela não quer aprender, ela não quer desenvolver, ela fica contida nela mesma, ela não busca, ela não vai aprender. Ela tem que ter persistência, como você falou. Ela aprende. Porque, como nós ensinamos a técnica, o técnico primeiro, antes do fazer a produção, tudo é exercício. Tudo você aprende a técnica, o exercício para compor depois. Então, se dedicando, você vai desenhar. Porque o básico você vai ter. Eu vou fazer um depoimento. Durante a pandemia, nós começamos a gravar aulas online. E a Kátia foi uma que se colocou à disposição. Sim. Não, eu vou fazer aulas online, não sei o quê. E aí estava a Liara, acho que o Fred estava junto. E a Kátia foi dar uma aula experimental para nós. E eu realmente não sei desenhar muita coisa, ou digamos muito próximo. Nada. E estávamos online e a Kátia fazendo e falando para nós: agora faz isso, agora faz uma bolinha, aí puxa assim, aí puxa assim. E aí ao final saiu um desenho e eu fiz um desenho bem feito. Eu disse, nossa, online, ela lá, eu cá, eu não sei fazer. E ela só foi explicando, agora faz isso, agora conecta essa linha com aquela outra, agora faz isso, agora é uma linha reta, agora é pontinho, agora é um círculo. Quando eu vi, eu tinha um baita desenho ali, eu disse, nossa, fácil. É que, na verdade, assim, todo desenho de objeto, geralmente ele está dentro de uma forma geométrica. E as formas geométricas, uma vez que você aprende elas, não só aquelas bem básicas, mas aquelas um pouco mais complexas, já também, que eu digo que a gente foca só, é quadrado, é círculo, é isso, aquilo. Não, mas um pouco mais já, né? O cone, cilindro, outros. Toda forma geométrica, ela vai te levar a um objeto. Algumas, a própria forma vira o objeto. E a maioria, ela é do objeto. Dentro da aquarela, nós estamos fazendo agora os animais, e daí as meninas, mas prof, eu não sei desenhar cavalo. Calma que a gente vai botar ali na forma geométrica. E daí você bota a forma geométrica em tudo. Alinhando essas formas geométricas, você preenche. O que acontece, e eu percebo também, isso é tudo, é desenho, é mangá, é tudo. A pessoa, ela copia pronto. E ela nunca vai aprender a desenhar. Porque o copiar pronto te ensina apenas a observar, copiar, não a criar. As pessoas, elas pegam o pronto e replicam.
quando que, na verdade, você tem que botar tudo formas naquilo ali. Porque tudo é forma. Inclusive nós, se nós nos dividirmos, nós enchemos formas geométricas para nos estruturarmos. Mas a forma humana ainda é a melhor estruturar dentro da forma do boneco palito mesmo, e aí dar o preenchimento, né? Mas eu digo, objetos é batata. Qualquer coisa você vai desenhar a partir do momento que você olhar para aquilo como uma forma, né? Por exemplo, eu olho para o copo, eu vejo um cilindro ou um retângulo. Sai o copo, igual e tal como ele está aqui. Porque você faz a forma antes, e aí você fazendo a elipse, né? Que no caso é essa abertura aqui, que a gente já no curso ensina, né, que nunca se abre um copo ou qualquer coisa assim, mas assim. Então, ela é uma elipse. A jarra são 2 círculos, ou também é um cilindro, ou também é um retângulo. Você já tem ele, e aí você desenha. Tudo você desenha. Você enxerga o mundo de outro jeito. Você enxerga o mundo de outro jeito. E esse outro jeito, às vezes, não é difícil, é só um alinhamento de pensamento que o aluno ele vai aprender a ter, a enxergar as coisas através das formas. E enxergando as coisas a partir da forma, você desenha qualquer coisa. Legal. Tirando linhas, né? Que também, construções, elas entram dentro das linhas. Então, já muda, daí você já vai para as linhas verticais, horizontais, perpendiculares, sinuosas, curvas, né? Todas as coisas, elas têm uma forma para chegar, para começar, para partir dali, né? Claro que tem os autodidatas que eles olham para aquilo ali, é como música, né? Tem gente que tira música de ouvido, tem gente que tira desenho de imaginação, de olhar. Mas para quem não consegue, como a Edilma falou, estamos aqui para auxiliar da melhor forma possível. E tem que aprender, porque eu sou meio exigente mesmo, assim, eu fico insistindo, assim, que tem que sair. E sai. Todo mundo, só mesmo como eu falei, é não querendo. Mas do nada, que muitos dizem, eu não sei nada, do nada, você vai ver lá no final a evolução, porque é um processo. A partir do momento que você passa por esse processo, você sai muito bem. É o que vamos ter agora nas estampas das camisetas dos alunos. E eu falei para a Edilma do Comics, eu disse, por que meus alunos não podem participar? Eu tenho alunos que desenham maravilhosamente bem, tanto quanto esse pessoal que está ali. Eu quero uma mesa ano que vem. Eu dizia para a Edilma. Perfeito, ganhou a mesa. É porque como o evento é mais para o final do ano, os alunos já vão ter produzido coisas lindas. Ano que vem está aí o desafio para quem quiser fazer aula com a Pro Kátia e com a Pro Juliana também, né, que tem algumas atividades. Ano que vem a gente vai fazer uma curadoria para montar essa mesa. Já vem focado para participar do Comics. Sim, para os nossos alunos de artes visuais. Então, venham se inscrever, venham fazer matrícula aqui com as pros e ano que vem, de artes nossas. Turmas abertas para o ano que vem, né? O pessoal esse ano, o curso ele é 1 ano de duração. Eu estou com uma galerinha de avançado, mas é porque ano passado eles fizeram só meio ano, né? O curso é 1 ano e do início ao final, tudo que tiver que aprender, vai aprender. E aí, então, os nossos alunos 2023 vão participar do Comics, vão ter camiseta e vão ter o gibi, é isso? E se Deus... Olha que promessa. Olha que promessa. A camiseta, ela faz parte do processo do curso. Está no portfólio do curso. Na formatura tem que ter. Sim, eles vão, isso foi uma proposta que eu fiz lá no início do ano com eles, né? E eles, acho que alguns até meio que duvidaram. Aí quando eu cheguei agora, esses tempos atrás, eu disse para eles, lembra da estampa da camiseta? Agora vamos botar em ação. Chegou a hora. E aí, estamos correndo para entregar tudo, né? Semana que vem. Linda. Ô, Kátia, buscando ali um papo um pouquinho anterior, né? Só para a gente retomar, a gente já está com o nosso tempo aqui quase acabando. Sim. A gente, nessa temporada do podcast lá na SCAR, o nosso tema é Vida de Artista, e a maioria dos entrevistados que passaram por aqui, eles tiveram aquele momento ali no final da adolescência, hora de fazer vestibular, de chegar para a família, para pai e mãe, e eu quero fazer dança, eu quero fazer teatro, eu quero fazer música. E você foi um pouco ao contrário, né? Você teve que falar
para os seus filhos, você teve que conversar com seu marido, reajeitar toda uma vida, reorganizar uma Sim. rotina para poder seguir esse sonho de ser artista. O que você diria para quem está, né, e você hoje é uma profissional das artes, né, como nossos colegas que passaram aqui também, todos felizes, satisfeitos, sabendo das dificuldades. Alguns enfrentaram um pouco mais de dificuldade com família, outros menos, mas todo mundo está aí realizado. O que você diz para quem está nesse caminho, tanto adolescente ou para quem já, que nem você, né, está na vida adulta, já está trabalhando em outra profissão, mas aquele sonho está lá no coração ali, né, falando, querendo falar mais alto? Eu acho, como eu falei, que para mim despertou na infância para o início da adolescência, eu acredito que muito, muito passa na cabeça de alguns isso, assim, né? Muitos, eu tenho alunos meus que já dizem, como é que a gente faz, prof? A gente estuda o quê? O que que você estudou? Mais ou menos que nem o Vitor Cafage falou quando ele deu curso, que a maioria dos alunos dele viraram design gráfico porque ele era design gráfico, né? Eu estou com um monte de aluno querendo fazer artes visuais porque eu fiz artes visuais, mas eu sempre digo, faz aquilo que você... indiferente se é artes visuais, aquilo que te toca, né? Uma vez, você não pode não dar certo dentro dessa faculdade, mas você pode fazer uma pós hoje em dia, se especializando em outra área, né? Então, você vai adiante. Lá, quando eu estava estudando, eu não tive incentivo nenhum lá na minha adolescência. Como eu falei, era trabalhar, terminar o ensino médio, casar, ter filhos e faculdade, para quê? Né? Tipo, para quê? Não tive incentivo nenhum. E quem me dizia, você devia ser professora, você leva tanto jeito, era vizinho, era colega de profissão, era outros, nem era minha família, né? E aquilo ficou lá dentro. Então, assim, você tem aquela vontade, você tem aquele sonho, vai e faz. Sempre há tempo. Sempre. Como eu falei, eu ainda estudo, né? Eu estou terminando a minha pós em arte e terapia agora. Eu ainda estudo. E, se Deus quiser, eu ainda vou fazer história da arte também ainda, tá? Porque eu ainda estou longe dos 60 e mesmo que eu estiver nos 60, eu ainda vou fazer também. Porque a gente tem que estar estudando o tempo todo para estar se atualizando, para estar aprendendo, para estar convivendo. E uma coisa que me dói muito, assim, que eu vejo, a gente atende aqui alguns colégios que vêm com um e outro aluno com as vocações que eles querem, né? Eles têm vocação ou eles têm vontade, então eles vêm para conversar comigo, já vieram para conversar com o professor de teatro, acredito, com outros dentro das artes. Todo ano acontece. E ver que o aluno tem vontade e que os pais não veem artes como uma profissão. Né? Não é uma carreira a se seguir, não é algo que vai te dar futuro. E eu sempre digo para eles que mais do que você pensar financeiramente, pensa em você, no que você gosta. Todo artista, né, eu não faço exposição, eu pinto para mim, né? Eu pinto para doar, pinto para dar para bingo, sei lá, para qualquer coisa assim, quadros, vendo, mas assim, não fiz uma grande exposição ainda e nada. Então, eu não sou nenhuma pessoa conhecida, nem renomada, não sou uma artista assim. Mas o que eu sou dentro do meu jeito, da minha forma humilde de ser, e até porque eu não gosto dos holofotes muito fortes em cima de mim mesmo, eu estou feliz desse jeito. E eu fazendo a arte e terapia, eu entendi muito isso, que não é o ganhar ou o reconhecimento que te vai fazer uma pessoa diferente ou melhor. É fazer o que te dá prazer. Se isso te faz bem, o que mais você quer? Né? É melhor retorno que pode ter, como hoje, você vê aquelas pessoas com 60 anos mais te abraçando, te agradecendo, porque você está fazendo a vida delas melhor. Porque elas estão aprendendo com você. E isso eu falo para esses jovens. Você gosta, você está numa idade que eu também tive, e aquilo me tocava muito. Por que não? Mas é que sabe, né? É sempre os pais que ainda
né, querem escolher para os filhos uma profissão. E dentro das artes, que são muitas, né, aqui na SCAR tudo é arte, é como se fosse algo apenas cultural, apenas para passar para fazer um curso para ter conhecimento, mas não para seguir como uma profissão, que é uma pena. É uma pena mesmo. Aqui a gente é um exemplo claro, né, e duradouro, porque a SCAR tem 66 anos, de que as artes e a cultura é uma profissão. Sim. Ser artista é profissão. E que as pessoas conseguem viver, e não só sobreviver, né, mas viver da sua profissão. E que, além disso, além desse passado, mas eu vejo que o futuro na área das artes, na área da criatividade, é um dos mais promissor que existe a carreira, né? Porque as artes atravessam muitas outras profissões, mas as artes e a criatividade, de maneira geral, te ajuda em muitas outras profissões também. Sim, então, com certeza. Mas aqui a gente hoje está com 50 professores e que são remunerados e bem remunerados, né, para desempenhar o seu papel de professor na área das artes. Mas aí a gente tem músicos de orquestra, músicos de banda, a gente tem várias outras, né, que não somente professor, que vivem disso e que têm uma carreira a partir disso. Exatamente. E como você fala, se você fizer o que você gosta, inevitavelmente, né, ganhar dinheiro vai ser uma consequência disso, porque você está lá realizado com o seu trabalho. Mas, claro que, no final, todos temos que pagar os boletos, sim, porque eles existem. Mas hoje, pegando o teu exemplo, você tem um salário que você consegue pagar os seus boletos. Sim, com certeza. E sinto prazer no que eu faço. Exatamente isso. Essa que é a química, eu sempre digo. Não precisa ser o melhor salário do mundo, mas o salário sempre eu digo, ele é justo, né? Você recebe justamente dentro daquilo que você oferece, daquilo que você trabalha. E você faz o que você gosta. Diferente de você estar recebendo um valor talvez muito grande e estar insatisfeito, o resultado lá na frente vai ser péssimo, né? Porque quem está satisfeito com o que faz sempre vai fazer melhor e vai estar melhor aonde estiver, né? Com seus ali colegas e tudo de profissão. E eu sempre digo então para esses alunos, né, que não vejam isso e converse com seus pais, que ser artista é maravilhoso, fazer o que se gosta é maravilhoso. E mais ainda, eu sou instrutora porque eu me vejo como instrutora, é o que eu gosto de fazer. Eu poderia fazer uma exposição? Poderia. É só eu ir lá e tentar montar procurar um curador para me ajudar. Mas não é o que me apetece tanto quanto entrar na sala de artes e poder ensinar. E eu falo para eles, você vai viajar ou vai alcançar aquilo que você se propor a buscar, né? Às vezes as pessoas, mas aí você vai ser artista, você vai só tocar um instrumento, não, você só vai tocar um instrumento, ou você só vai fazer isso se você só se dispor a fazer isso. Você pode conhecer um mundo através da arte, viajando, indo. Nós temos o nosso balé aqui, o jazz, não, um balé, indo para Berlim. Então, assim, porque alguém buscou isso, e isso foi para fora, e receberam o convite, e vão buscar, e vão para lá. Isso são realizações que você não vai conseguir ficar parado, ela não vai cair no teu colo, né? Você tem que buscar também, né? Muito bem. Maravilha. Muito obrigada, Kátia, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e por estar conosco, né, como professora, como coordenadora do curso de artes visuais, mas por estar conosco, não é só como professora, mas sim, né, por de fato estar presente aqui conosco e ser sempre essa pessoa que se doa, né, bastante para o que está fazendo. Então, muito obrigada, Kátia. Gratidão também. Gratidão a você, Dilma. Gratidão ao Caio por também ter me dado essa oportunidade, né, de
trazer um pouco da minha trajetória, trazer um pouco da trajetória que eu construo aqui dentro da SCAR. Eu sou muito grata de trabalhar aqui. Eu sempre falo assim, às vezes eu sempre penso que tudo acontece no tempo que tem que acontecer, mas às vezes eu penso podia ter vindo até antes, porque é muito bom trabalhar aqui, é muito gostoso. Eu sou muito, muito grata. E nasci assim para caminhar nas artes, acho que vou morrer caminhando nas artes, é isso que me move, assim, sabe? Muito bem, então fica a dica aí, quem for ouvir ou ver nosso podcast, Sim. que venha fazer aula de artes na SCAR. Sim. E você que está vendo aí no YouTube, não esquece de curtir, de assinar o canal, ativar o sininho e tal. Você que está ouvindo só, não esquece de assinar o nosso podcast aí na sua plataforma preferida de podcasts. E se liga, porque logo, logo tem outro podcast lá na SCAR com mais um artista aqui da SCAR. Valeu! Valeu! Valeu.